Alô! Pontualmente às 21h30, estou aqui hoje com a série Vocação e Protagonismo. Hoje eu vou conversar com o Rafael Porte, que é um brasileiro que é bombeiro na Flórida e também é paramédico da Marinha Americana. Olha só que legal. Eu vou fixar o tema agora, porque já tentei fazer isso antes e pelo jeito não está aparecendo aí. Quem está chegando, seja bem-vindo e me fala se vocês estão vendo o tema, senão eu vou fixar novamente, tá? Daqui a pouquinho eu já chamo o Rafael. Então, vocação e protagonismo. Oi, Rafael, já vou te chamar. Protagonismo. Nossa, eu tinha escrito o tema tão bonitinho aqui. E o Instagram não tá fazendo essa função de deixar pronto já fixa o tema, Dai. Obrigada, vou fixar. Bombeiro nos Estados Unidos. Vamos ver. Ele já fica me preenchendo aqui. Bombeiro. Bom, eu primeiro quero dar as boas-vindas para todos que estão aqui. Já Padre Wesley, Dai, sejam bem-vindos. Tia Vanir, Vini, Ricardo, Pedro, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Rafael. Primeiro eu queria fazer alguns acordos com vocês que estão aqui me acompanhando. Compartilhem essa live, mandem um aviãozinho para os seus amigos agora saberem que a gente está ao vivo e poderem participar também do nosso bate-papo. Mandem coraçõezinhos porque é muito importante para que o Instagram distribua essa live para mais pessoas verem que nós estamos ao vivo aqui e poderem se beneficiar desse conteúdo, bater um papo com a gente e descobrir aí tantas coisas interessantes que com certeza o Rafael tem para trazer para a gente, né? Então, atendendo a pedidos, o entrevistado da live de hoje é um bombeiro, como eu já disse. Se você tiver alguma pergunta, você tá vendo aqui embaixo, ó, tem um quadradinho com ponto de interrogação aqui. Quando o Rafael estiver conversando com a gente, você pode escrever aí nesse quadradinho uma pergunta, que a pergunta vai aparecer aqui para todo mundo e ele vai possivelmente responder, tá bom? Eu já vou chamá-lo, mas primeiro eu queria deixar com vocês aí, porque essa coincidência que aconteceu, a gente não estava esperando por isso, só depois que eu comecei a divulgar a live que eu me dei conta disso. Mas hoje é 11 de setembro, hoje nós estamos, entre aspas, comemorando, né, relembrando os 19 anos, né, dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos e coincidentemente trazendo aqui um bombeiro que trabalha nos Estados Unidos, né? Que está lá para conversar com a gente e um brasileiro, claro, para facilitar aí a nossa comunicação, para todo mundo poder participar. Oi, Rafael, seja bem-vindo. Olá, Luciana. Boa noite a todos. Obrigada por aceitar o meu convite, viu? Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. É um prazer estar aqui com todos vocês. Me diz uma coisa, você tinha se dado conta de que a gente marcou essa live pro dia 11 de setembro? Sim, você lembra que eu tinha um compromisso? Era devido à data que eu tive que ir matar. Mentira! O que aconteceu? Você pode falar? Não, posso falar. Eu estava trabalhando num outro projeto em virtude do 9 de setembro. Ah, Mas, tá. enfim, já cheguei, estamos por aqui. Legal, mas então deixa eu te perguntar de cara. Eu imaginei que fosse de repente um compromisso assim de homenagem, alguma coisa assim. Esse evento do 11 de setembro te influenciou de alguma forma? E por que eu tô te perguntando isso já de começo? Eu tenho memórias muito vívidas, eu acho que todo mundo tem. Eu lembro muito do que eu estava fazendo no 11 de setembro e eu assisti posteriormente aquele documentário dos franceses a respeito Uhum. do corpo de bombeiros e do rapaz que era um novato lá. E aquilo é muito emocionante para mim até hoje. Isso influenciou você de alguma forma nessa carreira? Como é que foi? Na verdade, eu já era oficial do Corpo de Bombeiros, trabalhava em São Paulo nessa época, né? Então, quando ocorreu o atentado, eu já trabalhava como bombeiro já há um tempo. E como que foi para você? Depois eu quero falar da tua trajetória desde o começo,
Mas eu acredito que um grande choque que tenha sido para todo mundo foi assim, ver o quão arriscado de fato é essa profissão que você exerce, né? Tem todo o lado da bravura, tem todo o lado do mérito de você estar salvando vidas, mas tem um risco muito grande, né? Que você está efetivamente correndo. E eu acho que muita gente só se deu conta assim da dimensão do perigo e do que é ser um bombeiro depois de ver tanta gente morrendo do exercício da profissão, né, naquele evento. Sim, é verdade. A profissão de bombeiro, como você mesma disse, realmente é uma profissão muito arriscada. Porém, é uma profissão que traz muitas alegrias também, né? Porque apesar da gente lidar com muita tragédia, a gente também acaba trabalhando fazendo com que as pessoas acabam superando um momento traumático, né? Então, nos traz muito, muito recompensador, é muito gratificante, eu diria, essa profissão, né? A gente treina para trabalhar e para atuar numa situação onde as pessoas estão correndo, fugindo, e a gente está indo de encontro ao perigo, né? Então é por isso que a gente estuda tanto, pratica tanto e trabalha sempre em equipe para poder ter o sucesso. Mas, obviamente, realmente é uma profissão muito, muito perigosa. A gente está sempre se arriscando aí, né? E me diz uma coisa, o enfoque aqui da minha série, né, não só o ponto de trazer a curiosidade para as pessoas a respeito das mais diversas profissões, mas de trazer uma perspectiva, assim, até para quem está começando, né, para os jovens que estão querendo começar no mercado de trabalho, que estão procurando uma profissão. E aí eu queria saber de você, você sempre quis ser bombeiro desde criança? Porque isso está muito no universo masculino, né? É uma das profissões aí que a gente vê assim mais até brinquedos e coisas. Como é que foi a tua relação com essa profissão desde o começo? É. Eu tive uma infância muito difícil, porque eu tinha problema de bronquite, tinha crise asmáticas com muita frequência. Então, eu passei muito tempo em pronto-socorro, visitando os médicos, passava por um médico, passava por outro. Então, eu cresci pensando em me tornar um médico. E comecei a trabalhar muito cedo, muito jovem, com 12 anos eu comecei a trabalhar e terminei o colegial, eu fiz colegial em processamento de dados e quando eu terminei o colegial, chegou a hora de decidir que carreira eu ia seguir, né? Naquela época eu trabalhava como escriturário, comecei como office boy numa empresa metalúrgica na zona oeste de São Paulo e depois eu fui trabalhar, o diretor-presidente dessa empresa se tornou o cônsul-geral da Dinamarca e o consulado mudou para a sede dessa empresa. Enfim, a minha ideia era trabalhar, me formar em tecnologia de informações, mas quando eu terminei o colegiado de processamento de dados, eu percebi que não era a minha grande paixão. Então, eu trabalhava no escritório e via viaturas passando para um lado e para um outro, e eu sempre olhando pela janela, esse escritório não serve para mim, essa vida de usar gravata, que eu tinha que usar gravata e camisa. E eu decidi que eu ia seguir a carreira de militar no Brasil, de bombeiro. Apesar de eu querer tanto ser médico, eu não tinha como, porque eu tinha que trabalhar, não tinha como estudar apenas e tentar prestar o concurso para medicina. Então, o que eu pensei? A minha família é de tradição militar, eu tenho oficiais na família que eram militar, então eu decidi prestar o concurso para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, que lá eu ia poder estudar, receber para estudar, e depois de formado eu poderia trabalhar como bombeiro, que apesar de não ser médico, eu ia poder trabalhar salvando vidas. E depois de formado, meu plano era, bom, se eu não posso ser médico, eu vou trabalhar como bombeiro, faço mais uma faculdade, faço odontologia, me especializo em cirurgia da cabeça e pescoço. E vou trabalhar na área da saúde dessa maneira. Bom, foi o que aconteceu. Em 94, eu passei no concurso em 1993 na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. E quando eu me formei aspirante em 97, em 98 eu passei num outro concurso e fui fazer odontologia. Infelizmente, por condições financeiras, eu não consegui terminar o curso. Mas, enfim,
não sei da religião de todos que estão nos assistindo, eu sou cristão e acredito muito em Deus e na Trindade do Espírito Santo, né? Enfim, ele tinha planos para mim. Apesar de eu não ter conseguido me tornar um médico no Brasil, depois de muito tempo eu vim me formar em paramedicina e eu trabalho como bombeiro e paramédico aqui nos Estados Unidos há 15 anos. E o que eu faço aqui nos Estados Unidos são só os médicos que podem fazer no Brasil. Trabalhar com medicina de emergência médica. A estrutura aqui é diferente, apesar de eu não ser médico, eu faço o que eu sempre quis fazer, que é trabalhar com o suporte avançado à vida, fazendo acesso venoso, fazendo intubação endotraqueal, fazendo administração de medicação. E esse é um resumo de como eu vim parar aqui, como eu me tornei bombeiro e paramédico, né? Que legal. E aí, mas eu tenho algumas dúvidas e você até, já vou te pedir desculpa antecipadamente se eu parecer assim muito burra, muito ignorante, mas a gente que está de fora da área não sabe, né? Então, eu tô aqui com uma foto que é pena que eu não consigo editar aqui, mas você, esse é um amigo seu que também brasileiro é brasileiro também. E atua aí. Brasileiro. É bombeiro e é marinheiro também. Ele também é paramédico da Marinha Americana. Legal. Deixa eu te perguntar, então. Para você ser bombeiro, você tem que passar pela Polícia Militar, é isso? A formação é essa? No Brasil, o Corpo de Bombeiros, ele faz parte da estrutura do Estado. Então, cada estado tem a sua polícia militar, que é responsável pela polícia ostensiva, e tem o Corpo de Bombeiros. Alguns estados, que no caso de São Paulo, o Corpo de Bombeiros faz parte da Polícia Militar do Estado. Em alguns estados, como no Rio de Janeiro, por exemplo, é uma organização, uma entidade separada, que tem o seu próprio comando, né? Então, para eu poder me tornar um oficial bombeiro em São Paulo, né, todo mundo precisa passar pela Academia de Polícia Militar, se tornar policial, depois prestar um concurso interno, fazer um curso de formação de 1 ano, onde parte da formação é feita numa faculdade de tecnologia, na parte de engenharia, e parte feita na academia da Escola de Bombeiros, Escola Superior de Bombeiros em Franco da Rocha, com duração de 1 ano. Então, foi essa a trajetória, né? Aqui nos Estados Unidos é bem diferente, porque o Corpo de Bombeiros não é estadual, e ele também não é militar. A organização é paramilitar, mas não é militar. E ele é municipal. Então, o estado aqui está dividido em condados, e cada condado tem uma porção de cidades. Existem cidades que têm apenas 3 quarteirões, por exemplo, uma cidade inteira, que tem o seu prefeito e tem os seus vereadores. Só que eles não têm capacidade, não recolhem impostos suficientes para ter o seu próprio corpo de bombeiros, então eles firmam um contrato com o condado, que é uma subdivisão do estado, né? Então, Entendi. já é uma grande diferença na estrutura com relação ao Brasil. E aí eu ia te perguntar o seguinte, como é que é a validação da tua profissão? No caso, você se formou aqui, você teve que fazer uma nova formação lá, ou você conseguiu fazer uma... Como é que funciona esse trâmite de você sair do país? Na verdade, na profissão de bombeiro aqui nos Estados Unidos não tem validação. Eu tive que começar tudo de novo. Eu fiz outra academia. Nossa. E eu fiz o curso de paramedicina, que não existe no Brasil. Os bombeiros no Brasil, eles são todos técnicos em emergências médicas. Eles não podem fazer nenhum procedimento avançado, como do tipo um acesso venoso, um acesso intraósseo, um eletrocardiograma de 12 derivações, usar medicação, um opioide, uma morfina, um antiarrítmico cardíaco. Isso daí, no Brasil, é só o médico que faz, nem mesmo o enfermeiro. E é o médico intensivista. Só quem trabalha no SAMU ou no Águia, no helicóptero da Polícia Militar, do Grupamento de Rádio Patrulha Aérea, aqui é feito por nós, os paramédicos. Nós não precisamos fazer os 6 anos de medicina e depois mais 4 anos de especialização. Aqui a gente aprende a fazer tudo isso em 2 anos. E tudo isso que eu digo, eles nos capacitam para trabalhar com medicina de emergência médica. Então, eu não sei fazer cirurgia, eu não posso administrar, eu não posso prescrever medicação, eu posso usar muitas
muitas drogas, né? Muitas medicações, sem a prescrição do médico, eu faço a análise e eu mesmo faço a medicação na hora. Mas são medicações só para emergência. Então, eu estabilizo o paciente e levo para o hospital. Lá no hospital ele tem o tratamento definitivo, né? Eu trabalho no atendimento pré-hospitalar. É que essas primeiras horas aí, dependendo da dramaticidade do acidente, né? Elas são fundamentais, às vezes, para saber se a pessoa vai sobreviver ou não, né? Esse atendimento que vocês fazem é um atendimento muito importante para que, às vezes, a pessoa sobreviva ou tenha poucos traumas, né? Menos traumas do que... Sem dúvida. Uma pessoa que estiver em parada cardíaca, se ela ficar 4 minutos sem ter oxigenação, sem o sangue circular, ela já causa sequelas irreversíveis, né? Então, realmente, o atendimento emergencial, ele ele tem muita importância no resultado final, né? Se o paciente vai sobreviver ou não, e mesmo sobrevivendo, se vai ter sequelas ou não, né? Uhum. E me conta uma coisa, você atuou como bombeiro aqui no Brasil e hoje atua aí também nos Estados Unidos. Tem muita diferença no trabalho? O que você notou? O que mais te chamou a atenção, assim, de diferente? Sim. Eu acho que a maior diferença fica por conta da economia, porque aqui existe uma aquisição muito maior de equipamentos e a gente tem mais acesso à tecnologia aqui. Mas não é só na nossa área. Com qualquer profissão é difícil de comparar, né? Se bem que eu já estou aqui há 15 anos e o Brasil, para minha alegria e para a alegria de todos que ainda moram aí, evoluiu demais. E eu vou falar apenas do serviço de bombeiro, que é a minha especialidade. Hoje em dia, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, eles têm uma tecnologia de ponta e eles têm um conhecimento muito grande, né? Os Estados Unidos, principalmente, exporta muita tecnologia e muito conhecimento. Normalmente, os protocolos de atendimento da área médica, eles saem todos daqui dos Estados Unidos. A American Heart Association é uma das associações maiores que existe, que praticamente domina o mundo inteiro nessa parte de protocolos, né? Eles fazem estudos e é tudo baseado em estatística, né? Então, o protocolo de atendimento de tempos em tempos é reverificado, é reestudado e eles fazem adaptações conforme vão surgindo novos resultados de pesquisas e também conforme novas medicações são descobertas e começam a ser produzidas, né? Então, eu acho que a maior diferença é com relação à aquisição de equipamentos e a quantidade de profissionais na área. E eu vou te dar um exemplo. O Estado de São Paulo, no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, eu não vou falar em números exatos, porque eu não tenho esse número comigo, mas eu sei mais ou menos que no Estado de São Paulo existem, em média, 250 postos, eu acho que um pouco mais agora, para cobrir o estado inteiro, tá? 250 postos. Aqui em um condado, o condado de Palm Beach, que está entre os 4 maiores corpos de bombeiros do estado da Flórida, só naquele condado eles têm 45. E existem algumas cidades que compõem esse condado. Então, eu não sei te precisar agora, com certeza, a quantidade de postos de bombeiros que a gente tem no estado da Flórida, mas a comparação fica até injusta. Porque tem muito mais postos de bombeiros aqui. E isso, o que acaba gerando é um atendimento mais rápido, né? Se você tem mais postos, você não precisa dirigir tanto para ter acesso até a sua vítima, o seu paciente, né? Então, essa é uma das maiores diferenças que eu acho que ainda existe, né? Mas o Brasil tem melhorado muito, a economia, eu creio eu acredito que esteja melhorando também, apesar de estar longe, eu tenho acompanhado e eu mantenho contato também com muitos oficiais, tanto do Corpo de Bombeiros quanto da Polícia Militar, e eu sei que eles têm melhorado bastante, né?
Legal. Realmente é uma diferença grande. Esse número que você trouxe aí de 230, eu imagino que só aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, precisaria ter mais gente que isso, né? É, E, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo tem uma média de 8 mil bombeiros para cobrir o estado inteiro. O Corpo de Bombeiros da cidade de Nova York é composto por 13 mil bombeiros. Então, eles têm muito mais bombeiro por cidadão. Né? sim. Então, o trabalho que os bombeiros realizam em São Paulo é fenomenal. Para fazer o que eles fazem com o material que eles têm, eu costumo até brincar. O pessoal fala, poxa, você é bombeiro nos Estados Unidos, que legal, que sonho. Eu falo, realmente é muito legal, é muito gratificante, mas bombeiro de verdade é quem está aí, que consegue fazer o que a gente faz aqui com bem menos materiais do que a gente tem. Né? É um verdadeiro desafio, né? Exatamente. E me fala da rotina, assim, porque a gente fica, quando a gente pensa numa profissão, quando a gente sonha, eu vou ser médico, a pessoa pensa na cirurgia, que vai ficar o dia inteiro lá fazendo cirurgia e tal. Então sempre tem, assim, um disparate, né, daquilo que a gente sonha ou imagina e a realidade. Como é Sim. que é o dia a dia no Corpo de Bombeiros? Você não está toda hora apagando incêndio, né? Aliás, incêndio é o que eu menos faço como bombeiro aqui nos Estados Unidos. É até engraçado falar isso, né? Eu acho que toda profissão tem o seu romantismo, né? A aeromoça ou comissária de bordo tem a gente vê lá a comissária, sempre com o cabelo muito bem feito, sempre bem arrumado. Mas não é só de glamour que vivem os comissários, né? Tem que atender as pessoas e ajudar o pessoal que às vezes está de mau humor. Então, existe o romantismo de cada profissão, né? Assim como o médico, nem todo médico é um cirurgião, nem todo bombeiro apaga tanto incêndio, mesmo porque imagina o centro de São Paulo, trabalhar como bombeiro no centro de São Paulo e trabalhar como bombeiro numa cidade muito pequena do interior, divisa de estado. Então, é uma quantidade de carros muito menor, é uma quantidade de casas muito menor, é uma quantidade de gente muito menor, né? Causando problemas e causando acidentes. Né? Então, eu trabalho num corpo de bombeiros aqui nos Estados Unidos que é muito atípico, inclusive. Não é só o fato de ser bombeiro nos Estados Unidos, mas eu trabalho como bombeiro no corpo de bombeiros que atende a Disney. Eu Em ia te Orlando, na perguntar Flórida. isso e eu ia trazer, eu separei essa foto aqui para você me explicar isso. Você Olha trabalha só. com o Mickey. Isso aí. Na verdade, eu não sou funcionário da empresa, a Walt Disney. Eu sou funcionário do governo, mas a Disney tem o seu governo próprio. Eles fazem parte, eles estão próximo a Orlando, ficam dentro do condado, parte dos parques e do resort fica num dos condados onde Orlando está situado, que chama-se Orange County, Condado da Laranja, e Osceola County, que é um condado que tem o nome indígena de uma tribo que existia aqui na Flórida. Mas, enfim, onde eu trabalho é realmente muito atípico, porque nós temos uma prevenção de incêndio feita de uma maneira fenomenal que supera os padrões da NFPA, que é a National Fire Protection Association, que dita as normas de proteção de edificações. Então, a gente supera as exigências dessa associação de maneira que é muito difícil a gente ter qualquer tipo de incêndio aqui. Às vezes a gente até tem um fogo em carro ou um alarme de incêndio, mas a gente quase não atende incêndio, que, na verdade, seria o corpo de bombeiros ideal no mundo inteiro, né? Exato. Apesar do bombeiro ele tem que estar preparado para atender um incêndio, o ideal é que ele nunca precise trabalhar num incêndio, não é verdade? Porque antes do combate, deve ser feita uma prevenção. E uma prevenção feita de maneira adequada, a gente não precisa mitigar um sinistro, um incêndio ou qualquer de outra maneira. Porém, aqui no estado da Flórida, principalmente, nós temos dois trabalhos como bombeiro. O bombeiro propriamente dito, e outro, o serviço de emergências médicas. Então, em São Paulo, o bombeiro, ele só é bombeiro. Existem até alguns oficiais médicos da Polícia Militar que trabalham na USA, que é a Unidade de Suporte Avançado, e tem os médicos do GRAU, que é o antigo SAMU em São Paulo, que eles fazem a parte médica. Aqui, nós fazemos tudo. Nós temos que ter as duas certificações para poder trabalhar. E
e aproximadamente 90% das chamadas que eu atendo são chamadas de natureza médica, seja ela de trauma ou seja ela de natureza propriamente médica, né? Como um mal súbito, dor abdominal, ou como um AVC, uma parada cardíaca, até uma bolha no dedo, ou com uma dor de cabeça, ou febre, ou náusea. E ocorrências de trauma também, um acidente automobilístico, às vezes uma fratura, ou algum outro tipo de acidente que tenha na parte industrial da Disney, porque a Disney não é só os parques, né? A Disney Sim. tem os resorts, tem os 4 parques temáticos, tem 2 parques aquáticos, tem Disney Springs, que é um centro comercial que tem restaurantes, lojas, e são 70 mil funcionários que trabalham diariamente nessa área que é composta por 42 milhas quadradas. A Disney, hoje em dia, é o maior empregador, ou melhor, é o empregador que tem o maior número de funcionários no mesmo local. Existem empresas que têm muito mais funcionários, por exemplo, a Amazon e outras empresas. Só que os Walmart, por exemplo, né, de mercados, só que eles não estão todos localizados num mesmo local como aqui, né? Apesar que existe também na Califórnia o Disneyland, que é onde foi criada a Disney, mas é assim que dessa maneira que esse é a realidade que a gente trabalha, né? Sim. E aí eu tenho uma dúvida que até eu trabalhei muitos anos como atriz fazendo vídeos em estúdio e tal. E uma das grandes questões para quem trabalha em estúdio é a questão do calor. E aí eu tenho uma grande assim curiosidade quando eu vejo vocês a trabalho, que é a questão da roupa de vocês, que me parece uma coisa insuportavelmente quente, né? E assim, já é a roupa quente, num clima quente, que a Flórida é muito parecida com o Brasil, nesse sentido, no verão, pelo menos, né? E aí vocês têm, às vezes, a questão do incêndio também, que gera um calor adicional ali. Como é que é a questão de vocês com o colega? Porque vocês precisam estar sempre assistindo o incêndio ou a emergência, mas também um ao outro, né? Porque às vezes o colega de trabalho pode passar mal do teu lado, ter algum problema. Sem dúvida. Bom, primeiro, nós treinamos para poder estar sempre preparado, não só fisicamente, mas psicologicamente, para poder fazer um atendimento, né? Então, não é só você saber as técnicas de como atuar, ou conhecer o protocolo médico, qual tipo de medicação utilizar ou não. Você tem que estar fisicamente preparado e psicologicamente preparado. Hoje em dia, fala-se muito em PTSD, que é um transtorno pós-traumático, né? Que é algo que afeta muito bombeiros, policiais e militares em geral. Então, a gente procura estar sempre bem descansado, né? Quando a gente vai trabalhar, é ideal que o bombeiro tenha tido uma boa noite de sono, esteja bem alimentado, esteja bem hidratado. Então, a gente sempre evita beber na noite anterior, porque quem trabalha no horário comercial, das 8 da manhã às 5 da tarde, se ele tomou alguma coisa um pouquinho para mais na noite anterior, ou foi dormir um pouco mais tarde, ele consegue ainda tomar um café ali, administrar durante o dia, acabou às 5 horas, vai para casa e dorme mais cedo. Bom, na escala de trabalho do bombeiro, ele entra às 7 ou às 8 da manhã, dependendo do dia ele trabalha, ele só vai sair no dia seguinte. Então, quem trabalha no escritório trabalhou o dia inteiro, vai para casa e a gente ainda tem a noite inteira. Enquanto a pessoa está descansando, a gente pode estar trabalhando a noite inteira. Então, realmente, é uma responsabilidade muito grande, não só consigo próprio, com o próprio bombeiro, mas com os amigos bombeiros, com os parceiros, porque a vida, a gente depende muito um do outro, né? Às vezes a diferença entre sobreviver e de não conseguir sobreviver pode ser o seu amigo tá lá junto com você salvando a sua vida, né? E não só isso, mas o próprio paciente ou a vítima que a gente está indo ajudar, se a gente não tiver em boas condições, não tem razão de ser, né? Exato. Você já passou por algum episódio assim traumático nesse sentido? Eu sou bombeiro desde 2000.
E nesses 20 anos, já passei por muitos episódios traumáticos. O que acontece é que com o tempo você vai aprendendo a administrar o seu sentimento, né? Então, assim, eu já perdi pacientes que eu cheguei, estava vivo e quando eu fiz o transporte não sobreviveu. Eu já atendi paciente em acidente que foi atropelado por trem. Eu já vi afogamento. Quando eu fui bombeiro e fui guarda-vidas aí no Brasil também. Então, eu voei como tripulante no Águia, no litoral. Já saltei do Águia, já retirei gente viva da água, já retirei gente que não estava, já estava em parada cardiorrespiratória. Fizemos o procedimento de reanimação cardiopulmonar e conseguimos reverter. Teve gente que sobreviveu, teve gente que não. Então, é assim, existem muitos traumas que a gente acaba adquirindo com o decorrer da carreira, né? Mas, apesar dos traumas, tem muitas recompensas também, né? Então, eu costumo dizer que é sempre difícil, normalmente é mais difícil lidar quando tem criança envolvida na ocorrência, né? Quando envolve criança, quem é pai, eu não sou pai, pelo menos não por enquanto, então eu costumo dizer, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos e sobrinhas, então quando tem criança, quem tem filhos normalmente começa a pensar nos filhos, quem não tem pensa no sobrinho ou de alguma criança que gosta, é mais difícil. Mas para lidar com isso, eu costumo sair de casa disposto a fazer sempre o meu melhor. Eu sempre trabalho, eu treino o máximo que eu posso, eu estudo para aprender novos protocolos, para aprender novas técnicas, e eu cuido da minha saúde, eu cuido da minha alimentação, eu procuro descansar e me apresentar para o trabalho em boas condições de fazer sempre o meu melhor. E quem decide quem fica ou quem vai não somos nós, né? É aquele cara que está lá em cima. Então, eu sempre peço a ele, antes de começar o trabalho, para que ele guie os meus pensamentos e guie as minhas mãos para eu poder fazer o melhor e a vontade dele, né? E quando eu volto para casa, eu ponho a cabeça no meu travesseiro, eu sei que eu fiz o meu melhor. Então, se eu não conseguir salvar a vida de alguém, não foi porque eu não fiz o meu melhor. E isso me ajuda a não carregar culpa, entendeu? E é essa a maneira que eu lido com a profissão, né? Perfeito. A Laine está trazendo uma pergunta super interessante aqui e eu queria que você, se pudesse, respondesse ela. Já chegou numa ocorrência e quando foi ver, a vítima era conhecido ou amigo? Eu tive amigos de amigos. Eu nunca fui atender uma chamada que fosse um amigo. Bom, eu já atendi... Bom, na verdade já, porque uma vez eu atendi um amigo que passou mal, que era bombeiro, estava trabalhando comigo no mesmo plantão. Passou mal, precisava de assistência médica e fui eu que fiz o atendimento. Mas de sair do quartel e atender, aqui nunca aconteceu. No Brasil aconteceu de eu ter atendido parente de alguém, que depois eu fui descobrir com a pessoa conversando, né, durante a ocorrência. Eu sou parente de tal pessoa, sou amigo e tal. E uma vez eu mesmo me tornei paciente, estava de serviço, tive um problema de pressão arterial, fui transportado ao hospital e um amigo que estava lá trabalhando comigo, que era o meu parceiro, acabou me conduzindo para o hospital. E como é que é o sentimento nessa hora, assim, de você se tornar cliente do seu próprio negócio, né? Que eu sempre comento isso muito com os médicos, que tem uma coisa assim de... Você está tão acostumado a lidar com determinada doença que aquilo ali para você já tem uma certa... Já se tornou rotineiro, né? O Flávio trouxe aqui que com o tempo a casca vai ficando grossa. Mas aí chega um momento que você se vê como paciente, né? E aí muda toda uma perspectiva. Como é que foi isso? Não é muito fácil. Na verdade, você precisa, pelo menos no nosso caso, bombeiros e paramédicos. Aliás, permita-me fazer aqui um gancho, aproveitar. Nós temos mais um bombeiro que acabou de entrar aqui, o Eduardo Cagnin. O Eduardo Cagnin, ele é um brasileiro, ele é bombeiro, ele mora há mais de 30 anos aqui nos Estados Unidos, e ele é bombeiro em Miami.
já fica a dica para você entrevistá-lo. O Legal. Eduardo é o meu ídolo aqui. A gente tem amizade há muitos anos. Inclusive, ele trabalhou nas buscas e no salvamento nas Torres Gêmeas em Nova York. Uau, me É um chama no cara, box depois, Eduardo. Vamos além de grande conversar. profissional, ele é um cara sensacional. Mas enfim, voltando para a sua pergunta, precisa de muita maturidade, no nosso caso, para você poder reconhecer que você precisa ir para o hospital. O bombeiro, nós bombeiros, a gente é treinado para ajudar os outros e a gente não gosta de passar por agora eu que preciso. Acaba gerando meio que um sentimento de culpa, ou às vezes a gente fica meio que, eu pelo menos fiquei meio que com vergonha. Eu tive um problema de pressão arterial, estava sentindo dor no peito e pela minha idade não é muito comum esse tipo de problema. Então eu não queria aceitar que eu estava com problema. Então eu fui mesmo, fiz um eletrocardiograma sozinho, fui lá atrás da viatura e fui lá, vi a pressão arterial e realmente não estava legal. Mas eu não queria ser transportado pela minha própria equipe. Então eu chamei um amigo e falei assim, olha, você me dá a sua segunda... Eu preciso de uma segunda opinião. Né? E ele pegou, e a gente conversou bastante, falou assim, olha, realmente você precisa ir. Eu falei assim, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou para casa e eu vou por meios próprios depois para o pronto-socorro. E ele falou assim, tá bom, eu acho que não é o que você deve ir, não posso te obrigar, mas espera só um pouquinho que a gente volta a se falar. Ele levou ao conhecimento do meu comandante, o comandante falou assim, para casa? Aham, senta aí que eu vou te levar para casa agora. E eu já sabia que eu não ia para casa, ia para o hospital, né? Mas enfim, não foi nada grave e estou muito bem. Acabou de entrar mais um amigo que foi policial do GAT em São Paulo, mora na Califórnia hoje, o Frazão. Um grande abraço para o Eduardo Canin e para o Frazão que está acompanhando a live aí. Legal, bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos nesse dia tão emblemático aí para os bombeiros. É um prazer ter vocês todos aqui no meu canal e acompanhando esse bate-papo. E aí, a Alaine trouxe uma outra pergunta aqui, mas antes disso eu queria te trazer uma nova questão. Uhum. Eu morei um tempo na Austrália e lá na faculdade a gente tinha que fazer um treinamento de evacuação de prédio. Era uma disciplina mesmo na escola, todo esse procedimento de emergência. E eu fiquei impressionada assim, com o quanto eles levam a sério fora do Brasil, né? Talvez não em todos os países, mas em grande parte deles, essa questão da emergência, de você estar preparado para uma situação de alto risco. E aqui a gente não tem isso, a gente não dá valor, né? Como é que são os treinamentos aí? Vocês chegam aí em escola, dá algum tipo de treinamentos, ou corpo de bombeiro em si? Sim. Só mais uma última vez, prometo, tá? Vou interromper. Minha mãe entrou agora na live. Ai, como não, né? Vou mandar aí eu falar. tenho que mandar um beijo para minha mãe, né? Minha mãe, ela foi minha grande incentivadora e ela me acompanhou desde escoteiro até policial. Ela esteve em todas as formaturas até hoje, inclusive na de paramedicina aqui. Mãe, um beijo, te amo. A senhora é minha ídola. Eu amo a senhora, mamacita. E tenho mais um brasileiro, o Sérgio, ele é capitão de operações especiais no Condado de Palm Beach. Ele está nos assistindo também. Um grande abraço, Sérgio. Esse é um grande profissional e grande irmão meu. Um abraço para vocês. Vamos lá, vou retornar e vou responder a sua pergunta agora, tá bom? Eu acabei perdendo um pouco o foco, você vai ter que repetir a pergunta, desculpa. Tá, com relação aos treinamentos, né? Que eu perguntei se tinha alguma coisa relacionada à escola, se vocês fazem algum tipo de ensino, né, para a população em geral. Você perguntou se eu havia lecionado, né? Como tenente do Corpo de Bombeiros em São Paulo, uma das minhas missões foi lecionar na Escola de Bombeiros em Franco da Rocha. Então, eu lecionei antes de eu vir para cá. Aqui nos Estados Unidos, eu não dei aula ainda, já fiz instruções com a minha própria equipe, mas não aulas oficiais, né, de trabalhar numa escola lecionando. Mas, realmente, aqui o treinamento é levado muito a sério. Existem treinamentos para as crianças na escola, existe
alguns projetos diferentes que acabam variando de cidade para cidade, acabam variando de condado para condado. Mas realmente é levado muito a sério. Quando você começa alguma reunião aqui, ou você vai fazer um curso, ou você faz um curso, seja numa faculdade ou numa empresa privada, normalmente na abertura do curso, ele sempre apresenta, o profissional se apresenta e depois ele sempre acaba explicando, olha, o prédio existem uma quantidade de saídas de emergência, se algo acontecer, vocês terão que se levantar, virar à direita, usar a porta da esquerda, nós temos extintores de incêndio que estão localizados em determinados pontos, nós temos desfibriladores automáticos para serem utilizados e demonstram onde estão. Então, da experiência que eu tive no Brasil, ainda não era com tantos detalhes assim, né? Mas, como eu falei, o Brasil tem melhorado muito, o serviço de bombeiro tem melhorado muito, né? E eu não sei como está hoje em dia, mas eu tenho certeza que tem melhorado. Então, é isso aí. Legal. Eu vou puxar aqui a pergunta da Laine, porque ela já correu para cima, mas eu achei muito interessante. Você acha que seria viável nos cursos de maternidade e nas escolas ter o conhecimento da técnica do desengasgo? Sim, a manobra de Heimlich. Essa manobra, ela realmente salva vidas. É uma manobra tão simples, tão fácil de fazer, que às vezes, num momento de desespero, a pessoa, por não ter o conhecimento, a gente acaba perdendo vidas, né? Eu acho que todo investimento e todo treinamento em qualquer tipo de procedimento ou de técnica para salvar vidas é válido, né? Seria muito interessante que todas as pessoas em todos os países, em todas as cidades, mesmo não falando a mesma língua, soubessem fazer a reanimação cardiopulmonar e soubessem fazer a manobra de Heimlich. Porque são procedimentos que não são complicados, são simples, qualquer pessoa pode aprender e qualquer pessoa pode salvar a vida. Não precisa ser um bombeiro para salvar a vida, né? Não precisa ser um médico para salvar a vida. Obviamente, para você fazer uma cirurgia, né, um transplante de coração, uma manobra invasiva mais complicada, você precisa de especialização. Mas existem manobras simples que você não precisa ter tanto treinamento para poder fazer e vai salvar uma vida do mesmo jeito. Legal. O Wine Times está falando aqui que a Lei Lucas passou no Brasil em 2018. Está chegando. O Wine Times é uma página do Sérgio Jatobá, legal. Que é capitão de operações especiais que trabalha no condado de Palm Beach. Que bacana. Ele Tem conhece brasileiros aí do nessa assunto. área. Sim, nós temos um grupo de WhatsApp aqui que conta com 20 bombeiros aqui no estado da Flórida. Bombeiros e paramédicos. Brasileiros. De vários lugares do Brasil, do Sudeste, do Nordeste. E é muito interessante. A gente tem muita gente que já está aqui há muito tempo, tem alguns que são um pouco mais tem menos tempo, né, aqui de Estados Unidos. E acho que de um ano para cá só que a gente conseguiu reunir e começou a aumentar e se conhecer melhor, né? Alguns a gente já se conhece há muito mais tempo, o Sérgio, o Eduardo, o Sérgio, a gente já se conhece há mais de 10 anos, somos amigos muito próximos, né? Então, a gente se conhece há bastante tempo, mas tem bastante gente aqui, sim, mais do que a gente até imaginava que teria. Onde eu trabalho, eu sou o único brasileiro. Lembra que eu falei que é um lugar meio atípico? Apesar de ter brasileiros que trabalham na Disney, na parte de emergências médicas, eu realmente sou o único. Seria muito legal ter mais brasileiros para dividir aí essa missão, mas por enquanto eu ainda, há 12 anos, sou o único que estou lá. Legal. E me fala uma coisa, como é que é conciliar essa questão da Marinha e da paramedicina com o Corpo de Bombeiros? Como é que é a tua escala de trabalho? Você tem folga? Como é que funciona isso? Sim. A minha escala no Corpo de Bombeiros é 24/48. Eu faço um plantão de 24 horas, descanso 48, trabalho um dia, folgo 2. A cada 3 semanas eu tenho uma folga extra,
fico 5 dias em casa. Porque cada plantão que eu trabalho são 24 horas. Se eu fizer 2 plantões numa semana, eu já trabalhei 48. Eu já estou 8 horas a mais do que um profissional que trabalha no horário comercial normal, né? Então, a cada 3 semanas a gente acumula 24 horas, eles dão uma folga extra para a gente, ou a gente trabalha e recebe hora extra. A Marinha é muito interessante, as Forças Armadas aqui nos Estados Unidos, que tem algo que não existe no Brasil. Eles têm a reserva ativa. Então, a gente se alista, faz o curso de especialização, que a duração varia de acordo com a especialização. No caso, eu sou paramédico da Marinha, que o nome específico é Corpsman. Mas a gente fala paramédico para facilitar o entendimento, que é esse o trabalho. Então, o que acontece? No meu caso, foram 6 meses que eu fiquei afastado para serviços militares. Servir as Forças Armadas é voluntário, não é obrigatório aqui nos Estados Unidos. Eu me voluntariei, fiz uma bateria de testes, fui aprovado e fiquei 6 meses afastado do bombeiro para fazer o treinamento e me especializar. Terminado esse treinamento, eu voltei a trabalhar no bombeiro e eu tenho uma obrigação que eu devo cumprir, que são 2 plantões por mês. Então, um final de semana por mês eu fico afastado para serviços militares. E uma vez por ano eu faço um bloco de 15 dias, que é inclusive a semana passada, essa semana eu estou afastado para treinamento militar. Você está me vendo com barba, mas era para eu estar fazendo um treino prático e por causa da pandemia, nós fizemos um treino online. Então, há 2 semanas eu fiz um curso, terminei hoje, fiz a prova, fui aprovado, graças a Deus. Que bom, parabéns. E agora, esse final de semana, eu tenho uma prova, eu trabalho amanhã, ainda eu trabalho na Marinha, domingo eu tenho uma prova, que é uma prova para promoção, na minha carreira, e na terça-feira eu volto a trabalhar no Corpo de Bombeiros. E além dessa obrigação que eu tenho uma vez por mês e o bloco de 15 dias por ano, eu estou sempre em stand-by para ser enviado para alguma missão. Então, se tiver alguma missão que eles precisem da minha especialidade, eu posso ser acionado a qualquer momento e eles me dão até 48 horas para poder embarcar para ir para qualquer lugar. Missões dentro do país e fora do país. E as missões pode variar de 6 meses, 1 ano, 2 anos. E nesse tempo eu fico afastado do bombeiro para serviço militar. E existe uma lei federal que protege o militar desse aspecto. Quando eu voltar da missão, a minha vaga tem que estar lá e eles têm que me recolocar no meu emprego. Legal. E como é que fica a vida pessoal no meio disso tudo? Porque a gente sabe, né? Eu trabalhei muito tempo como atriz, que não é fácil de você encaixar a tua rotina na rotina das outras pessoas, até no círculo de amizades, né? Porque às vezes pessoas que são amigos que não têm essa rotina louca acabam se afastando. Como é que foi para você administrar isso? Na verdade, você acaba se habituando, né? Eu fui casado, me divorciei há um bom tempo e fiquei muito tempo solteiro. Então, o que acontecia? Eu ocupava o meu tempo fazendo cursos, fazendo treinamento, fazendo especialização. Depois de paramedicina, eu acabei fazendo mais um curso de especialização aqui, me formei alguns anos atrás. E, além de trabalhar como bombeiro paramédico, eu faço parte do grupo de operações especiais do Corpo de Bombeiros. Então, não são todos que podem atuar nesse tipo de ocorrência. Então, você tem que fazer um curso de produtos perigosos, tem que fazer o curso de salvamento em altura, com uso de cabos, cordas, espaços confinados, curso de estruturas colapsadas. E não é só fazer o curso. Depois que você faz o curso e passa a fazer parte da equipe, existe uma escala de treinamento, que é feita normalmente no dia de folga. Né? Então, entre o trabalho, entre o treinamento e entre a Marinha, realmente não sobrava muito tempo, mas eu gosto muito do que eu faço, então me realizava, me realizo até hoje, não só profissionalmente, mas o círculo de amigos sempre me atendeu às minhas necessidades, né? Obviamente depende da personalidade de cada um, né?
não é todo mundo que tem a personalidade para ser bombeiro, mas também não é todo mundo que tem personalidade para ser um ator, uma atriz, um cantor, né? Então, é o que me tem feito feliz todos esses anos, né? Agora, eu falei que eu fiquei um bom tempo solteiro, agora eu voltei a ter um relacionamento, estou noivo, pretendo casar, então eu tenho diminuído um pouco, tirado um pouco o pé do acelerador, sabe? Tenho procurado não me inscrever tanto em fazer novos cursos, não tenho me voluntariado tanto. Nós temos uma guarda de honra também, que eu também faço parte na Marinha e no Bombeiro, então tem eventos que a gente acaba participando, que eu sempre me voluntariava. Hoje em dia eu deixo um pouco para os mais jovens irem participar, sabe? Então, continuo realizado profissionalmente, mas estou meio que tirando um pouco o pé do acelerador, sabe? E a tua noiva, ela é dessa área também ou ela faz algo diferente completamente? Ela trabalha com tecnologia de informações e ela é funcionária da Disney, por coincidência. Ah, Eu trabalho para o governo na Disney e ela trabalha na Disney, mas como funcionária da Disney. que legal. O Gomes está falando aqui, agora com a pandemia e a Disney fechada, como foi voltar para a corporação normal? Uhum. Na verdade, os serviços essenciais aqui nunca foram, a gente nunca parou, né? Então, o parque fechou, os resorts fecharam, mas os bombeiros, nós estávamos sempre lá, a gente nunca deixou de trabalhar. O número de ocorrências diminuiu drasticamente, nós passamos vários plantões sem atender nenhum paciente, só que, por outro lado, a gente aproveitou essa oportunidade para treinar mais, para se especializar mais, para fazer manutenção em equipamento, para treinar fisicamente no quartel. Então, eu tive amigos falando, pô, não fez nada, hein? Tá ganhando dinheiro fácil. Na verdade, trabalho sempre teve, só que só mudou o tipo de trabalho, né? Então, fazer manutenção em viatura, em equipamento, treinar. E não é só treino físico, treino manual, né? A gente tem muito treinamento online, tem o paramédico e o bombeiro, você tem que revalidar a sua certificação aqui a cada 2 anos. Então, não é só, me formei paramédico, tá garantido meu emprego para o resto da vida. Não, a cada 2 anos você tem que fazer cursos e tem que fazer provas e tem que se recertificar. Senão, não é como certos empregos, tem a garantia do emprego. Não, aqui você não tem a garantia. Né? É uma situação delicada. E aí, agora, com essa coisa de pandemia, vocês chegaram a atender algum tipo de emergência relacionada à Covid? Como é que é o treinamento aí dos paramédicos para esse tipo de situação? Vou comentar, mas se você me permite, eu preciso cumprimentar mais um amigo que fez um comentário aqui. O Flávio Gomes é um excelente profissional, amigo meu, que foi formado pela Academia do Barro Branco, trabalhou na Rota e ele é policial federal já há muitos anos, da equipe de operações especiais dele. Quando o presidente Bolsonaro teve o ataque, a tentativa de homicídio, o Flávio Gomes foi quem ajudou a socorrer. Inclusive, ele está na capa da Veja, está ele lá, ele segurando, ajudando a proteger o Bolsonaro. Ele além de um grande amigo, um excelente profissional. Flavião, um abraço, meu brother. Um prazer ter você por aqui. Muito obrigado. Vamos lá. Vou responder a sua pergunta. Isso. Repete para mim mais Com uma vez, por relação favor. às ocorrências aí da pandemia, né? Do Da pessoal da pandemia, né? Covid, Sim. se teve algum treinamento específico para isso, como é que Sim. foi? Hoje em dia é obrigatório o uso da máscara durante as 24 horas de serviço. Cada ocorrência tem a sua característica peculiar, dependendo da natureza da ocorrência, né? Então, quando o paciente ou a vítima liga lá para o Corpo de Bombeiros, no caso aqui o 911, que é o serviço de emergência, né, o centro de despacho, o despachador ele já começa a fazer perguntas para poder levantar o maior número de informações possíveis para poder passar para a gente poder receber a informação e sair do quartel já pensando como vai atuar e como vai fazer, de que maneira você já começa a planejar a sua atuação, né?
No caso, quando o solicitante passa informações que levem o despachador a acreditar que pode ser um caso de COVID, né? Que seja um caso que mereça uma atenção diferenciada, essas informações vão ser passadas para nós. E aí a gente usa um protocolo diferenciado. No meu caso, onde eu trabalho, porque aqui é regido por protocolos diferenciados de acordo com o médico diretor de cada corpo de bombeiros, no meu caso é obrigatório o uso de uma capa, é obrigatório o uso de luvas descartáveis, uma máscara protetora de respiração N95, que é para partículas menores, e uso de óculos de proteção e o uso de um face shield, que é uma proteção para o rosto, que cobre inclusive os óculos, e a gente tem que usar também um capuz para proteger de qualquer contato. Dificulta bastante o atendimento, esquenta demais, o óculos embaça, mas não tem outro jeito. Para nossa proteção e para a proteção de quem está na ocorrência, é a única maneira que a gente tem de se proteger, e mesmo porque também é obrigatório, né? Eles fazem isso obrigatório para forçar a gente realmente a seguir todo o protocolo, que realmente não é fácil. Eu já atendi algumas ocorrências de COVID, fiz transporte, mas não tem outro jeito. Se a gente não se proteger, o socorro não vai chegar, né? Se eu me tornar mais uma vítima, quem que vai estar lá para poder ajudar, né? Exatamente. Rafael, a gente está chegando aqui nos minutos finais da nossa live. O Instagram não deixa a gente ficar mais que 1 hora e às vezes eles cortam a gente na cara. Então eu prefiro assim a gente ir encerrando um pouco antes para a gente conseguir fazer o devido encerramento, né? Então eu queria te agradecer demais da conta por ter aceito o meu convite, por toda a disponibilidade. E também aproveitar essa oportunidade aí para cumprimentar todos os seus colegas brasileiros aí nos Estados Unidos ou aqui, que estão sempre prontos para nos auxiliar e prestando esse serviço incrível que vocês fazem. E queria deixar aberta para você a oportunidade aí de você deixar algum recado, dar alguma dica para quem esteja interessado em entrar na área e dar os seus abraços e despedidas finais aí para todo mundo que te acompanha e está aqui com a gente agora. Legal. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço para o Rigol, que é um amigo de muitos anos que eu não vejo há muito tempo. Então, eu realmente fiquei muito feliz com o convite. É um prazer muito grande estar aqui e foi um bate-papo muito, muito bacana, né? Quero agradecer todos os amigos, né, e todas as pessoas que nos acompanharam aí nesse nosso bate-papo. Minha prima Adriana, que acabou de entrar também, um beijo, querida. E você falou em deixar uma dica. Eu acho que a mensagem que eu deixaria é o seguinte, talvez soe meio como clichê, mas eu não sei qual outra maneira eu diria isso, né? Tem um poeta que disse que você é do tamanho dos seus sonhos, né? Fernando Pessoa escreveu isso. E eu acho que é muito, muito oportuno esse pensamento, né? E outra, para não desistir nunca dos seus sonhos. Eu sempre levei muito comigo essas duas frases, sabe? Se você mantiver o foco e jamais desistir dos seus sonhos, é praticamente impossível você não realizar. Obviamente, a gente sempre encontra percalços pelo caminho, né? Cada um tem a sua história, uns acreditam em destino, outros acreditam que o destino quem faz somos nós mesmos, mas enfim, existe um cara lá em cima que está sempre no controle, e que eu sempre acreditei e confiei demais. E ele nunca me decepcionou.
Eu passei por momentos da minha carreira que não aconteceu, as coisas não aconteceram da maneira que eu esperava que fosse. Eu acabei ficando revoltado, mas depois de um tempo, lá na frente, ele tinha resposta. E sempre ele tinha algo preparado muito melhor do que eu havia planejado. Ou seja, confie nele e mantenha o foco e não desista dos seus sonhos. Acho que isso daí, independente da profissão, não tem como não dar certo. Show de bola. 18 segundos, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Eu vou deixar guardada se o Mark Zuckerberg deixar essa live aqui, aí depois vocês podem compartilhar e voltar aqui para assistir, tá bom? Obrigada para todo mundo, boa noite, um ótimo final de semana aí. Um beijão, fica com Tchau, Deus. tchau. Tchau, tchau.